Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, nosso querido amigo, que Ele possa nos dar entendimento a todas as palavras do Evangelho de hoje, que possa fazer de nós tarefeiros da sua seara com muito amor, com muito carinho, assim como Ele nos trata todos os dias, que nos dá as condições de estarmos aqui, trabalharmos na sua seara, para que nós olhemos para nós e descobrirmos em nós as nossas deficiências, para que podermos aos poucos nos melhorarmos, evoluirmos para ser espíritos melhores amanhã do que somos hoje. E as palavras de Jesus sempre nos aquece o coração, sempre nos dá alento, sempre nos dá a possibilidade de analisarmos a nossa vida. E hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, a lição se chama Na Propaganda. E está em Lucas, no capítulo 17, versículo 28, uma palavra de Jesus que diz: E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. E Emmanuel nos explica de uma maneira tão linda essa passagem de Jesus que nós vamos nos situar nela. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo ao outro, porque Jesus recomendou
ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. E essa história nós conhecemos muito bem. Quando não são próprias nossas, são histórias que a gente vê todos os dias. Já passei por muitas igrejas, já passei por muitas crenças, mas nenhuma delas ainda me preencheu. Como diz Jesus, como diz essa lição de Emmanuel, ela diz que nós precisamos cristianizar o interior. Cristianizar o interior é interiorizar o Cristo. Não basta o que os outros dizem, é você sentir Jesus, é saber de Jesus, é saber que Ele mora em você, que Ele está junto de você todas as horas e todos os dias, que te aquece quando você precisa. Mas você também precisa ser sincero, você precisa fazer o bem, você precisa estar disposto a aceitar também as coisas de Jesus. Porque é muito fácil dizer, muito fácil pregar Jesus, facílimo pregar Jesus, e quantos não pregam? Mas o interior de cada uma dessas pessoas, como é? Você já descobriu? Ou na fila do banco ele é de um jeito e aqui é de outro. Ou na fila do supermercado ele pede para você quebrar o galho porque ele está com pressa, ele não quer ser igual a todo mundo. Qual é a vida daquela pessoa que prega Jesus, que diz que Jesus mora na sua casa? Quais as reações? Quais as reações dessas pessoas? Então, cristianizar é muito mais que isso. Cristianizar o nosso coração é aceitar Jesus, é trabalhar por Jesus, é trabalhar como Jesus. Porque ele trabalhava e nenhum daqueles que ele curou esteve com ele nos últimos dias. E nem por isso ele reclamou. E nem por isso ele excomungou. Como muitas seitas fazem, se não fazem o que o pastor quer ou o que o dirigente quer, porque na doutrina espírita também tem gente assim, nas igrejas tem gente assim, nos templos tem gente assim, não fazem o que quer, não coadunam com a sua ideia ou com os seus questionamentos, você é excomungado. E Jesus jamais excomungou alguém. Ele acolhe a todos. Não precisa ter esta ou aquela religião. Ele não escolhe religião porque ele não as teve. Então a gente precisa ver que muita gente muda de crença, mas muitas vezes só se adaptam, porque aquela é melhor, porque aquela é menos rígida. E porque a nossa doutrina tem poucos adeptos? Porque ela desperta a sua consciência, que nada e ninguém faz nada por você.
tudo que você tem, de bom ou de ruim, é seu. Foi você que conquistou. E isso ninguém quer ouvir. Muita gente não quer ouvir. Então, por isso que a gente pede sempre para as pessoas virem estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho é estudar Jesus, porque muita gente pensa que aqui a gente estuda outra coisa. Mas a gente estuda Jesus, o seu Evangelho. E tenta, porque é muito difícil colocar em prática, tenta colocar em prática. E servir, e ter caridade. E a caridade não é só doar do que você tem no bolso, é doar do que você tem na alma, é do que você é e não do que você tem. Doar é um sorriso, é uma palavra, é um carinho, é um olhar carinhoso, como Jesus, carinhoso que é, nos olha todos os dias. Que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos de amor e luz, que esteja conosco, nos abraçando sempre, nos dando essa oportunidade de falar sobre Ele, mas também servi-lo da maneira que nos é possível. Que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.